Estamos ao vivo, estamos começando mais uma live do Tarô na Vida, com a nossa convidada mais do que especial, Sueli Murdoco. E a Sueli, ela é astróloga, ela é psicoterapeuta junguiana e nós todo mês a gente fala sobre o signo daquele mês. Então, esse mês agora é Escorpião, mas a gente já tem no canal, a gente já tem Aquário, a gente já tem Peixes, Áries e até chegar aqui no signo de Escorpião. E a Sueli acabou de entrar, solicitando. Então é isso, gente. Nós estamos, no tempo de Escorpião. E o que é esse tempo de Escorpião? O que a gente pode aproveitar de melhor para o autoconhecimento? E a Sueli vai ajudar a gente a entender tudo isso. Tudo bom, Sueli? Como vai, Elzimar? Que prazer novamente. Obrigada. E você viu que eu tô em lugar diferente? Olha, tá curtindo? Não consigo, não consigo. Pois é, muitas novidades do canal Tarô na Vida. A gente fez um ano agora, dia 12 de outubro, e a partir de agora veio para uma nova casa, que é a Casa do Podcast, aqui em Perdizes, em São Paulo. E a segunda temporada das nossas lives, a gente vai fazer aqui. Aguarde. Que beleza. Por que eu falo segunda temporada? Porque eu estou com a Sueli, a gente está fazendo essa entrevista desde janeiro, A gente começou com Aquário. Então, todo mês. E, Sueli, o que a gente pode esperar dessa nossa live sobre Escorpião? Que todo mundo tem medo. Fala assim, eu sou de Escorpião. Ai, que medo! Sabe que a gente não tem medo de escorpião, né, Elzimar? Eu sou só escorpião, você tem ascendente escorpião. Isso. Né? Então a gente... Escorpianinas. Isso, a gente não tem nenhum preconceito com o escorpião, mas a gente tem exatamente essa experiência com isso. E escorpião realmente ele é verdade, ele sofre um certo tipo de preconceito. Eu acho que exatamente pela intensidade do sentimento de escorpião. E uma das coisas que a gente vai falar mais para frente, que mais se fala é que escorpião é vingativo, né? Quer dizer, como se os outros signos não fossem, e só o escorpião seria o vingativo, tá certo? Exato. Mas se você quiser, a gente já pode começar com o raio-x de escorpião. Olha, exatamente. Então, agradecendo quem está entrando, E lembrando para quem ainda não chegou, esse aqui é o canal Tarô na Vida. Eu sou Elzimar Ramalho, sou jornalista e sou taróloga. E a Sueli, eu gostaria antes, Sueli, de você falar, você tem esse lado da astrologia e da psicologia. Então, para quem ainda não te conhece, se apresenta um pouquinho como é que a astrologia chegou na tua vida aí, na tua vida profissional. Então, eu sou psicóloga e psicoterapeuta de formação e desde sempre, e eu estava até relembrando a história, eu aprendi a astrologia na faculdade, eu fiz PUC e o professor Sandor, que muitos dos meus muitos colegas de psicologia de PUC foram alunos de professor Peto Sandor, o iniciador da psicologia analítica aqui no Brasil. E ele iniciou a nossa turma com astrologia e muito mais, né? Com outros estudos mais profundos. E eu, de alguma forma, me identifico muito com essa linguagem. Sempre me identifiquei. E desde então eu estudo a psicologia e a astrologia, que falam da mesma linguagem, novamente falando de arquétipos e da experiência humana. Maravilha. Então, hoje, os temas da live de hoje, para a gente já entrar direto. Então, os nascidos em Escorpião de 23 de outubro até 21 de novembro. Então, nós estamos no tempo de Escorpião e a gente vai abrir a live sobre o que a gente pode esperar.
Aí as características de escorpião, incluindo saúde e amor, que todo mundo quer saber, né? Saúde e amor. O que Uhum. significa escorpião no mapa? A gente falou, para quem, né, pegou o início dessa entrevista, eu tenho escorpião de ascendente. Sueli, coincidentemente, tem escorpião de sol. Mas todo mundo tem escorpião no mapa. Então, você também que está assistindo a gente tem um tantinho desse escorpião que você torce o nariz. Todo mundo tem um pouquinho. E olha, eu acho legal a gente entender o seguinte, não só a gente vai ver, né, como ascendente mais para frente, no final da live, a gente vai ver escorpião em todos os ascendentes, né? Qual é a casa que o ascendente Áries ou o ascendente Touro tem escorpião? E eu acho isso muito interessante para a gente se identificar com o que a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo, quem tem uma lua de escorpião, quem tem a lua e que tem um mapa, que eu acho legal a gente fazer o mapa, tem uma lua em conjunção com Plutão, tá? Ou um sol em conjunção com Plutão, também é muito escorpião. É muito interessante a gente saber essas nuances da astrologia. E aí a gente pode prestar atenção na live, nessa descrição, porque a gente também ressoa com isso. Vênus e Escorpião, Marte e Escorpião, que são os planetas pessoais. Tá? Exatamente. E a gente também, depois da gente ver o que significa escorpião no mapa, a partir do ascendente, a gente vai fazer um sorteio de uma leitura de tarô e também de um mapa astral. Um monte de gente entrou na live de Libra, né? Que a gente foi falando, entra na live de Libra, deixa um comentário, né? Que você vai fazer parte do sorteio. Então, enquanto o senhor estiver explicando e falando, talvez eu pegue aqui o celular, porque tem gente entrando e eu não quero deixar ninguém de fora. Então, Sueli, se você vê que eu tô meio que mexendo no celular, alguma coisa, é porque eu tô vendo quem vai participar do sorteio. Mas vamos então. Beleza. Vamos aqui. O que a gente pode esperar, né, desse tempo de escorpião, que é pelo que a gente conversou, marca essa etapa de amadurecimento da vida em nós. O que é isso? Sabe, eu acho que é importante entender que Escorpião é um signo de água. Então, estando no signo, na época de Escorpião, né? Esse mês inteiro de Escorpião, coletivamente, é um tempo de aprofundamento e amadurecimento, da gente se conectar com os nossos sentimentos e mergulhar e enfrentar esses sentimentos, que eles vão vir mesmo que espontaneamente. Esse é vamos dizer assim, o clima de Escorpião para esse mês. E é engraçado que Escorpião, engraçado, né? Engraçado nada. É um signo que fala de morte e vida, né? E é bem dessa época, assim, é o mês do Halloween, é do Los Muertos, é os próprios finados, que tantas religiões, não só o cristianismo, mas outras religiões também. No tarô é a carta da morte, que é fim de um ciclo, início de outro. O que é isso? Por que Escorpião traz tanto essa aura, esse mistério? Escorpião fala muito de ressignificação, né? Transformação tem que ver com ressignificar, tá? Tem a ver com ver com os olhos mais profundos. E nisso a gente pode já começar, porque a gente tem que ter um ritmo no tempo. Então a gente entende o seguinte, que o Escorpião é um signo negativo, não negativo de ruim, mas eu digo mais feminino, mais introvertido. Depois do signo de Libra, que é um signo de ar, lembra que eu já tenho falado que o zodíaco é como se fosse um fole, né? Signos positivos de ar e de fogo, eles são extrovertidos, eles são para fora. E os signos de terra e de água são introvertidos, são para dentro. Libra, que é o mês que ainda não terminou, mas é um mês, um signo de ar. E ar, ele é extrovertido, ele é para fora, ele é mais para o mundo externo. E o signo de Escorpião para o mundo interno. Então, o signo de Libra lidou
com os relacionamentos no nível mental. Eu converso com o outro, eu namoro com o outro, eu falo com o outro, tá? O escorpião, que é o signo seguinte, o signo de água, ele vai falar de quê? Ele vai introduzir o sentimento nesse relacionamento. Ele vai mergulhar profundamente nas emoções, tá? Então, para escorpião, nada é superficial. Tudo é bastante profundo. E escorpião também é bastante radical. É 8 ou 80, né? Ou ele ama ou ele odeia. Ele tem uma percepção, ele não é raso, ele não é do nada que ele tira. Ele tem uma percepção bastante intuitiva, que escorpião, ele lê as coisas através, inclusive, do próprio olhar. O olhar dele atravessa o outro, ele percebe a motivação e as intenções do outro. Então, ele tem essa noção através de ser um signo de água, né, de sensibilidade, ele capta, e ligado muito com o que é oculto. Por isso se fala que escorpião é profundo e lida intenso, porque ele lida muito profundamente, intensamente com o inconsciente, ou seja, aquilo que não está à vista, né? Então o escorpião lida com coisas que a gente não vê ou não quer ver, né? Aquilo que é inconsciente, ou que é aquilo que a gente guarda e fala, não, eu não quero ver. Eu costumo dizer que a gente tem uma caixinha de Pandora, que a gente vai juntando coisas lá dentro, coisas, sentimentos, e isso tem a ver com as sombras, né? Escorpião lida com a sombra, sentimentos que a gente não aceita, sentimentos ou mágoas e raivas, coisas que a gente vai guardando e que de alguma forma, em algum momento, essa caixinha tem que ser aberta, quer queira, quer a gente não queira, mesmo sem muito controle, a gente precisa se deparar com esses sentimentos, que senão eles viram ressentimentos, eles viram rancores, né? E aí então a gente precisa, para curar as relações e nos curar quer dizer a gente integrar esses sentimentos na própria personalidade, né? Pescar lá daquele fundinho, daquele profundo que o inconsciente é. Então, entrar em contato com isso, terapeuticamente é interessante, fazendo uma introspecção, tendo a coragem de enfrentar os nossos medos. Escorpião lida muito com o medo, tá? Tanto que o pânico, a síndrome de pânico, tem muito a ver com o signo de Escorpião. Tem a ver com essas coisas profundas, até um poder, que é a sombra que Escorpião mexe, ele tem a ver com coisas positivas e negativas, ou seja, normalmente a gente fala que sombra é a coisa ruim que a gente não quer ver ou que precisa ser conscientizada, mas tem pessoas que lidam mais com o negativo, onde a sombra, então, estaria no inconsciente. Então, pessoas que, vamos dizer assim, são mais adeptas ao negativo, teriam que saber que existe um bom dentro dele e ele precisaria entrar em contato para que essa personalidade fosse maior, ele fosse melhor como pessoa, tá certo? Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eliane Langer, ela falou, interessante Isso. observar que Escorpião, sendo um signo de água, sempre chove nesse hemisfério. Como é que é essa... Nós estamos falando, tem que ver o seguinte, que Escorpião, nós estamos falando de primavera, né? Então, a nível físico mesmo, de natureza, a gente sempre fala que Escorpião, ou o zodíaco e a astrologia fala de natureza. Então,
a primavera é é um tempo de chuvas, né? É um tempo de chuva também. É um tempo, ainda mais agora, que o nosso clima está bastante diferente, vamos dizer assim, né? E simbolicamente, nós estamos falando de escorpião, água, chuva, água e sentimentos também, né? E olha, os planetas regentes, né? São Plutão e Marte. Isso. E olha, é muito importante a gente falar desses regentes. Regente, que quer dizer? São os deuses, vamos dizer assim, são os planetas que ficam bem e que se identificam com essa energia que é de escorpião. Então, antes de ser regido por Plutão, escorpião é regido por Marte. Tá? Então, ele tem 2 regentes, escorpião. Sendo que Plutão, o que é Plutão? Plutão é Hades, o rei do submundo. O submundo não é normalmente a gente fala os infernos, não é o inferno cristão, cheio de fogo, não é isso. Né? O submundo é aquilo que não é visível. O mundo foi dividido entre os deuses. Júpiter ficou com o lado do céu, né? Netuno ficou com as águas e Plutão ficou com aquilo que não é visível, aquilo que é abaixo da Terra, vamos dizer assim. Né? Então vamos entender, é o Senhor das profundezas, é lá que existem as nossas riquezas, ou seja, aquilo que a gente ainda não tem consciência, é um poder que a gente não tem consciência. Então, um exemplo seria, por exemplo, estava pensando nisso, o ouro. O ouro é um valor inestimável que a gente tem na Terra, vamos dizer assim. Mas se ele não for tirado, né, escavado da Terra, tirado das profundezas, isso não tem valor porque ele não existe. Tá? Então, o ouro escondido seria como a gente precisa fazer com os nossos sentimentos, com essas sombras, para que elas tenham luz, racionalidade e que seja o nosso poder. Tá? Então, ele rege transformações, ressignificações, morte e renascimento. O que é isso? Nós estávamos falando antes de entrar na live. Porque Plutão lida muito com a vida, vamos dizer assim. Escorpião lida com vida. Por quê? Porque ele sabe o valor da morte e vice-versa. Ele lida com coisas. Em Escorpião, é tempo, a gente perguntou qual é o tempo? É tempo de terminar coisas que já não valem mais. Plutão faz isso. Sabe quando a gente tem que tirar do armário aquela blusinha, aquele modelito que a gente usava atrás, ou aquilo que servia e não serve mais, em termos de que cresci, ou engordei, ou emagreci? Então, eu tenho que tirar do armário e fazer espaço para o novo. Plutão faz isso. Ele elimina o velho para começar o novo. Daí, morte. Tá? E o novo é a vida, é o renascimento. Exato. E Marte é aquela guerra, aquele gás, né? Aquilo que faz você ir. E Marte é o deus da guerra e também tem a ver com a ação. Né? Regente de fogo. Marte traz o fogo para Escorpião. Só que o fogo de Marte, ou a ação de Marte, é uma ação estratégica. Ela não é uma ação impulsiva. Diferente da Marte rege, tá? Marte rege Áries. Áries é impulsivo, ele tem uma raiva quente, né? É direto. Fez, tomou. Escorpião não. Escorpião, por ser um signo de água, ele tem uma ação estratégica, quer dizer o seguinte, eu deixo esfriar a raiva para tomar uma iniciativa, para tomar uma reação. Daí dizer que o escorpião é vingativo, porque ele tem uma raiva mais fria, tá? Ele tem uma raiva mais fria. O resultado é no tempo, é um pouco mais no tempo e não impulsivamente. É bem aquilo, né? Eu sei muito bem o que você fez no verão passado.
Não Exatamente. E você sabe o seguinte, eu acho que é importante a gente ver o seguinte, a gente falando de vingança parece que, ó, que horror, né? Mas existe também um escorpião, falando nisso, que a gente vai falar mais para frente, a nível de desenvolvimento de consciência, o escorpião, ele passa por outro tipo de etapa. Então, o escorpião, que é menos desenvolvido, o mais jovem, o menos amadurecido, né, a nível de personalidade, de consciência, ele trabalha mais nas características básicas que a gente tem falado de escorpião, né, falando de vinganças e coisa e tal. Mas à medida que ele cresce, então ele está nesse menos amadurecimento, ele é a serpente, vamos dizer assim. Mas na medida que ele amadurece, cresce, ele vira a águia. É muito lindo esse simbolismo. E ele, através da distância, ele consegue sair do instinto que é a serpente. Né? Ele consegue alçar um voo maior e ser mais além do instinto, ser até mais espiritual nesse sentido, e ver tudo isso de uma forma mais consciente, racional e integrado. E esse é um dos objetivos dessa live. Para quem está entrando pela primeira vez, eu convido a ver as outras, porque a nossa ideia dessa entrevista não são fazer previsões astrológicas, que é muito legal, e a astrologia também tem a sua previsibilidade, e a Sueli faz também mapas, né? Revoluções, tem tudo. Mas o nosso objetivo é entender isso, é desmistificar, entender que quando a gente tem esse conhecimento, a gente sai do instinto e vai para o consciente. Saindo para o consciente, a gente se eleva, né? Ele não precisa vibrar nesse negativo, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, essas atividades todas que você está falando, ela reflete até no corpo humano, né? Sim, é interessante ver que cada signo tem uma parte que ressoa com o corpo, porque os dois, nós somos natureza também, tá? Então, no corpo, escorpião, ele tem a ver com eliminação, por exemplo, com vida e morte também, né? Vida e morte. Agora, interessante assim, qual é o signo oposto de escorpião? É touro. Tá? Todo signo de água tem um signo de terra como complemento, né? Como complemento e para que isso seja um eixo de Equilíbrio. consciência, de equilíbrio e consciência, tá? Então, touro, um signo de terra, ele rege a boca, tá? A boca e tudo que entra pela boca. Então, o pescoço e tudo que entra e sai pela boca. Então, a voz, por exemplo, ou a alimentação, tudo que entra também, ok? Touro entra, tá? Ele se apega, simbolicamente isso é apego, psicologicamente apego, e escorpião é tudo que a gente no corpo, é tudo que a gente elimina também. E então a gente está falando de quê? De intestino grosso, tá? Intestino grosso é aquilo que no corpo não serve mais, a gente elimina. E também o ânus, que é o final do intestino grosso. Isso falando em termos de desapego. Psicologicamente tem a ver com desapego. E também na vida, né? E o desapego a gente estaria dizendo simbolicamente a nível de morte também, aquilo que a gente elimina. E em termos de vida, escorpião rege os órgãos sexuais, tá? Os gametas, a própria fertilização, o nascer, o sexo, né? A sexualidade, que é a união desses gametas, e a fusão, tem a ver fusão de dois seres humanos, que esse é aquilo que mais escorpião almeja, é como a coisa, o sexo para escorpião tem dois pontos também, ou ele é muito físico, né? Ou ele passa a ser, quando é mais amadurecido, uma coisa meia que sagrada, onde a gente se funde com o outro, tá? Uma elevação de consciência também.
Então, o sexo é vida, tá? Novamente, vida e renascimento e morte em Escorpião. Então, nesse Tá? caso, tem o Escorpião, que tem muita abertura, vamos dizer assim, para sexos até rápidos, né? Sem muita compromisso. Mas tem outros escorpião, não sei como é que chama, escorpiões, pessoas de escorpião. Escorpinianos. E tem outros escorpinianos que são o contrário, que só se relacionam quando realmente tem aquela integralidade. Tá vendo como nada é igual? Nem no mesmo signo. Que depende dessa intensidade, de quanto que a gente capta e amadurece essa energia, né? Porque isso é um arquétipo que vai do positivo ao negativo ou vice-versa, né? A gente vai caminhando na consciência dessa energia. Por isso que não pode, quando chega num signo, já carimbar na testa. Você é assim, que ninguém é assim. Né? Você deu esse exemplo do escorpião, que é básico. Tem escorpião que é só no crush, só na farra. Tem escorpião que não fica com a pessoa se ela não sentir aquele amor profundo de alma. Exato. E o escorpião é muito, muito isso. Amor de alma, encontro de almas. Agora, quando o escorpião usa esse sexo só pelo prazer, de alguma forma, porque existe o prazer, existe uma intenção de ter o poder também, né? O poder sobre a outra pessoa, que é uma das características de escorpião. Ele trabalha o controle, ele trabalha obsessivamente alguma coisa, mas aquilo que ele quer, e ele pode usar o sexo como um jogo de poder também, que a gente vai ver como sombra isso, né? A Shirley está falando, né? Ela já fui o primeiro tipo e hoje eu sou o segundo. É isso que você fala. As pessoas não são o que são, elas estão, né? Eu estou vibrando, mas eu posso me elevar e estar em outro mundo. Ninguém é, você está, né? Perfeito, né? Como é bonito a gente poder se elevar, se conhecer, né? Com isso viver muito melhor com a gente mesmo e com os outros. Exatamente. Esse é o objetivo da nossa live também, a gente entender que os signos é um autoconhecimento. Faça o seu mapa astral. Se você nunca fez na vida, faça. Olha, então vamos seguindo, né? Esses escorpião são pessoas assim muito intuitivas e têm consciência de que tudo tem um fim. Para o escorpião não é difícil finalizações, né? Você sabe o seguinte, isso é muito interessante, né? Não é difícil finalizar porque ele tem muito intensamente dentro dele, a percepção que tudo acaba, né? Ele sabe disso, porque ele trabalha com esses extremos, vida e morte. Então, na hora que ele lida com esse fim, ele começa a valorizar a própria vida. E, novamente, a gente fecha o ciclo de vida e morte. E é importante, veja o seguinte, quando a gente passa por experiências de quase morte, ou de morte de entes queridos, ou da gente mesmo, de situações de crises, que é outra palavra muito forte de escorpião, a gente entende e começa a dar mais valor à nossa própria vida, não é verdade? Então, neste momento, a gente pode até se desapegar de coisas do material, vamos dizer assim, que a gente pode estar valorizando, e entender que a vida é mais do que isso, né? É mais do que isso, que a vida nos proporciona, se a gente não se apegar a detalhes, a coisas, ou até a sentimentos que não precisavam estar lá. Escorpião trabalha muito como eu falei, né, com raiva, com ressentimento, e isso elicia dentro da gente o que a gente, até senso comumente, conhece como complexos. Né? A gente fala complexo de inferioridade, complexo materno, que são núcleos que vão atraindo sentimentos parecidos e vão engordando. Tá? Então, é tempo, escorpião, nesses momentos que a gente
tem que encarar a finitude da gente também, ou em algum momento de crise, crise quer dizer o seguinte, vamos encarar esses sentimentos para poder, inclusive, nos livrar desse peso, porque vai engordando, né? Esses sentimentos guardados, esses medos, raivas e tudo mais, eles engordam e pesam pesam na própria vida, no relacionamento. Então é tempo, nestes momentos da gente, que a gente chama de crise, né? De poder limpar e eliminar isso para viver mais levemente. E é isso que a gente aprende com touro, a gente já falando de sombra, a gente com touro ele é terra, e o que a gente faz? Touro é mais simples. Fala para escorpião, para que você precisa complicar tanto, aprofundar tanto, né? Um viver melhor, mais leve. Touro tem a ver com Vênus. A Vênus está dizendo ame mais, mas ame um pouco mais levemente, sem tanto apego. Escorpião tem essa coisa do apego, quando ele vibra mais, vamos dizer assim, no medo, vamos dizer assim, medo de perder, tá? Medo de perder o amado, qualquer que seja a relação. Então ele trabalha em quê? Ele trabalha no controle. Ele começa a querer controlar, dominar o outro e fazer jogos para que aquela pessoa fique dentro daquele campo dele, para que ela não vá embora. Escorpião, ele faz uma cara de paisagem, normalmente eu faço isso, porque ele não, em cima desses ressentimentos, em cima dessa intuição que ele tem, em cima dessa visão que ele tem, ele consegue ver profundamente o outro e ele não quer ser visto profundamente. Então ele faz uma cara de paisagem. Eu não consigo, eu leio e não deixo o outro me ler, tá? Com isso eu fico invulnerável, tá? O escorpião tem a ver com invulnerabilidade e é isso que faz com que ele entre nesses jogos de poder e controle, porque ele não quer ser atingido na alma dele. E uma das coisas que ele tem que aprender é que na hora que ele é mais vulnerável, que ele deixa que o outro entre nele também, sem ter o medo de perder, o medo de ser submetido, aí ele tem realmente um relacionamento superior, vamos dizer assim, e um relacionamento real, né? De se expressar no sentimento, esse sentimento profundo que ele sabe dar para o outro. É nesse sentido. É isso, então você já falou, né, da questão do lado positivo, de escorpião, que essa facilidade de virar as costas, e na nossa vida prática isso é muito importante. Porque às vezes acontece, né? Eu tô num emprego maravilhoso, vai chegar lá assim, teve um corte. Tem gente que se esvai, escorpião. Claro, tem o luto, mas vira e fala, sigo. É um lado positivo. Por exemplo, eu já me mudei de cidade por conta de trabalho. Ficavam falando assim, mas Brasília, São Paulo é melhor que Brasília. Assim, gente, eu não comparo. Porque quando eu viro as costas, eu não fico carregando. É claro, eu volto, porque aí eu tenho outras questões no mapa. Eu tenho Gêmeos em Lua, eu quero rever meus amigos. E é tudo isso, né? Eu não sou só escorpião, né? Forte no mapa. Mas tem meu Leão e Sol, que é outra coisa. Mas, de qualquer forma, esse lado bom do escorpião é isso, né? De você entender que tudo tem um fim e você não vai se acabar porque acabou, né? E olha, eu acho que é importante, Elzimar, dizer o seguinte: tem coisas que a gente não entende, mas que tem que terminar, para que um outro nível, uma outra oportunidade, uma outra experiência da sua vida comece. Então, às vezes, você sofre porque a coisa terminou, mas no momento seguinte você vai entender para que você teve que perder aquele relacionamento, né? Aquele emprego, qualquer outra coisa, porque aí você vai crescer na dificuldade que você teve
de enfrentar com esses términos. E a gente já entrando nessas questões mais particulares, né, que do ascendente, eu vou falar isso que você falou, a própria carta da morte desse deck de Rider-Waite, né? Que tem vários decks. Aqui né, é a morte num cavalo branco. O cavalo branco é a vida, né? E ele tá indo, mas ele tem um emblema. E aqui, essa pessoa aqui que tá caída, quer dizer, é o fim. Esse aqui foi. Não vai ficar parado a vida. Só que aqui, olha, tem uma família inteira esperando. E olha o sol aqui esperando. Só que se a pessoa desce da vida e fica só nesse que tá caído, não vai chegar aqui. E você sabe o que você está falando? Quando a gente fala das emoções, das experiências da vida, coisas que acontecem, a gente tem duas formas de ver isso. Ou você tem um trauma, como a gente fala, tem uma experiência negativa e você fica parada naquela experiência, ou seja, foi nesse hospital que eu quase morri, então eu não vou passar nunca mais na frente, toda vez que eu passo eu me arrepio. Tá legal. Mas se você entender pelo outro lado que foi aí que você renasceu, que você teve uma outra oportunidade de vida, você vai olhar com outros olhos a mesma situação. Exatamente. E para a pessoa, quando você fala assim, é preciso evoluir, é possível evoluir só com o passar dos anos? Ou é importante esse trabalho terapêutico que nem todo mundo tem acesso, né, a um atendimento terapêutico? A gente sabe que existe no serviço público, ok, lindo, maravilhoso. Mas assim, nem todas as escolas têm. Às vezes tem crianças e adolescentes que na escola demonstra esse lado sombra, que é a dificuldade do escorpiano, que talvez uma terapia é isso, o caminho é esse, um autoconhecimento. Exatamente. Ninguém, ou escorpião ou qualquer um que seja, se a gente não mergulha na gente próprio, na gente mesmo, se a gente não tem a coragem da gente nos ver, porque a gente aprende que sentimentos são só os bons que a gente pode expressar, né? Generosidade, amor, alegria, e que raiva é uma coisa horrível. Eu, como psicoterapeuta, tenho muitas experiências nesse sentido, onde as pessoas acham que precisam reprimir a raiva, a tristeza, ou esses sentimentos ditos não tão aceitos. E com isso, na hora que você reprime, você joga para algum lugar que é no sótão ou no porão. Você não pode mostrar para o outro que você tem raiva. Tá? E, na realidade, a raiva é um sentimento, a tristeza como qualquer um. Então, a raiva, é óbvio, quanto mais você reprime a raiva, quanto mais você joga para o porão, mais nessa caixinha de Pandora que eu digo, vai virar cobra, lagarto e escorpião. Não tem jeito. Aquilo vai se virando monstro, como a gente costuma falar. Tá? E na hora que... Sem controle, né? Você reprime. Sem controle. Aí ela encontra uma brecha e solta, você fala assim, nossa, como eu exagerei. Tava tudo lá, né? Você entendeu? Por quê? Porque você já não segura. Aquela caixinha está tão cheia que você já não segura mais. Então, alguém pisa no seu pé em algum momento que você está com essa caixinha, um pote de mágoas, né? Como a gente tem na música, você explode. Tá? Sem controle e sem mesmo você entender e o outro entender, mas puxa, eu só pisei no pé dele, né? Então ele vai jogar sem percepção, sem consciência de que ele está fazendo isso não é só porque ele pisou no pé dele, ele está jogando o pote de mágoas dele, de raiva dele em cima dessa pessoa. Por quê? Porque a gente precisa se livrar delas. É interessante, eu estava até trabalhando com um paciente ontem, no sentido de que muitas vezes a gente precisa briga com os outros para a gente jogar para fora o que eu estou sentindo, sem ter consciência, sabe? Então, é a mulher que, por alguma coisa, você brigou com o seu chefe, né, com alguém,
e você não pode expressar essa raiva. Aí você chega em casa, você vai e, sem você perceber, você vai caçando motivos para brigar com a tua mulher, ou com o teu filho, ou com a tua esposa, ou vice-versa, marido, tá? Por quê? Porque você não brigou com o chefe, você briga com a esposa, né? Ou com o marido. E com o filho. O filho, o que vai fazer? Vai chutar o cachorro, tá? Então, isso, né? Inconscientemente, essa raiva sai. E se ela não sai, outra coisa, se ela não sai, não explode, ela implode, tá? Ela implode em quê? Em somatizações, tá? Dor de cabeça, dor de outras coisas. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que soltar os nossos cachorros. Aconteceu, você sai dando tiro ou facada. Não é isso. É que a partir do momento que você vai tendo uma experiência com a raiva, então, se pisaram no teu pé em algum momento, tá? Você pode reagir dizendo, olha, você pisou no meu pé, tá? Mas, se você guarda, você vai, na terceira vez, você vai jogar todos as cobras e lagartos. Então, é uma questão de dosar a agressividade. A gente agora, né, gostaria de passar aí para as características de escorpião na nossa vida prática, que são as nossas casas, mas antes tem uma pergunta que a Shirley falou, que fala assim, a teimosia também é uma característica de escorpianina ou não? Sim, sim. Escorpião é um signo fixo. Todo signo fixo é um signo que é teimoso. O que é fixo? Ele se apega às coisas, se apega ao sentimento, se apega à sua própria verdade, se apega a tudo, tá? Então, ele é teimoso. Sim, ele é bastante teimoso dentro que é uma das características do signo fixo. Uhum. Teimoso, desculpa um pouquinho, teimoso, obsessivo, né? Porque escorpião tem muito a ver com colocou alguma coisa na cabeça, sai de baixo. Ele vai fazer. Escorpião é poderoso nesse sentido. Ele vai fazer por quê? Porque ele faz foco e sai da frente, vamos dizer assim, obsessivamente. Mas tá? Pelo bem sombra, ou bom. Obsessão talvez não faça enxergar que aquele não era o melhor caminho. Porque nem toda teimosia e obsessão é para o bem, né? Às vezes você está pisando à toa. Aí é que tá. Eu ia complementar nesse sentido. Obsessivo, se você tem um objetivo e de repente você coloca a obsessão, entre aspas, não vê mais nada na tua frente para fazer aquilo, você consegue fazer numa, vamos dizer assim, eu ia falar numa boa, mas não é bem numa boa, né? Você consegue fazer poderosamente aquilo. Mas tem vezes que você obsessivamente está, por exemplo, num relacionamento. De repente você pôs na cabeça que aquela pessoa tem que ser sua e que ela não tem outra opção. Então, isso já passa a ser uma coisa bastante negativa e até um relacionamento tóxico tem a ver com esse tipo de posicionamento obsessivo de escorpião. Uhum. Então tá, vamos lá. O que significa escorpião no mapa? Então, quem está assistindo a gente, quem vai ver né, logo depois que essa live vai ficar disponível, se você não sabe ainda onde seu ascendente, vai ficar gravado, depois procura saber no mapa natal e volta na live para ver. E quem tem ascendente em escorpião? Então, acho que antes, se a gente colocar legal, o que quer dizer o quê? Então, nós vamos falar o seguinte, o que significa escorpião no mapa? O mapa, todo mundo tem um escorpião, e escorpião vai estar numa casa, tá? É uma área, casa quer dizer uma área da vida, tá? Então, é nessa área, nessa casa, nessa área da vida, que a pessoa é intensa, tá? E vai sofrer transformações, transforma e sofre transformação. Uma coisa que, se eu passei ao largo, acho que é importante entender o seguinte, que escorpião, na hora que ele entra em contato com si próprio,
e se transforma, ele se cura. E ele consegue curar os outros pela experiência que ele tem nesse mundo. Então, daí, muitos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras e todas pessoas, muitas pessoas da área médica, vamos dizer assim, conseguem na leitura e na aproximação bem intuitiva das pessoas, mesmo, veja você que é taróloga, você trabalha a cura das pessoas, a transformação das pessoas. Então, o escorpião tem esse poder de se transformar e transformar o outro, e isso em termos de cura. Então, voltando para casa, né, a área do seu mapa, tá? É onde você vai trabalhar essa intensidade, essa profundidade e esse poder e essa transformação, certo? Então, no ascendente, vamos imaginar começando com a casa ascendente em escorpião, tá? Então, quem tem escorpião na casa 1, tá? Na primeira casa, tem ascendente em escorpião. O que é ascendente? Voltando rapidinho, é como as pessoas te veem quando você quer que os outros... De que maneira você quer que os outros te veem, tá? A sua aparência física e como você começa as coisas, tá? Então, o escorpião na casa 1 tem a ver com... ele tem um controle, gosta de ter um controle emocional sobre ele. É aquele que mais faz cara de paisagem, tá? Assim, uma cara assim de que não estou sentindo nada, entende? Porque ele é difícil, para ele quer controlar os próprios sentimentos para não ser vulnerável, tá? Tem necessidade de controlar também os outros. Então, num relacionamento, ou tudo que, como ele está querendo, escorpião precisa de segurança, tá? Todo controle está a serviço da segurança e do medo. Então, quanto mais medo, mais você vai querer controlar tudo à tua volta, tá? Precisa trabalhar as emoções, tá? Por quê? Porque, caso contrário, você pode colocar isso no corpo, tá? Porque o ascendente lida também com o corpo físico e também com a doença. Então, quanto mais, se você controla demais os seus sentimentos, reprime muito, isso vai ter, como a gente vai, uma explosão, né? Vai implodir e vai aparecer em doença. Uhum. Quem tem ascendente em Libra? Isso. Quem tem ascendente em Libra tem escorpião na casa 2. Então, a gente está fazendo a sequência. E o que é a casa 2? A casa dos valores. Tudo que você dá valor, tá? Tem a ver com o seu próprio valor, dinheiro, como você ganha e como você gasta, tá? Então, quem tem ascendente Libra, que é um signo de ar, ele tem escorpião, ou seja, um signo de água, para ganhar dinheiro, para dar valor às coisas. Então, o que é? É o financeiro, é o dinheiro que dá valor e poder para o libriano. Então, se o libriano tem dinheiro, às vezes ele confunde, ou não tem dinheiro, tá? Ele confunde ter com o ser. Então, se ele tem mais autoestima. Se ele não tem, ele fica menos valoroso. Isso, de novo, falando dos librianos, né, ascendente Libra, que são ainda menos amadurecidos, porque conforme a gente vai vivendo e vai amadurecendo, então vai entendendo que ter não é ser, né? E também os librianos têm a capacidade de fazer essa transformação na questão financeira. Quando ele se conhece mais, ele faz essa transformação, tá? E ele também pode ser muito bem sucedido. Escorpião tem a ver com riquezas, né? A gente já viu riquezas internas e externas, porque tem a ver com valores também, tá? Então, o escorpião, em Libra, ele pode ser bastante bem sucedido. Tá, e quem tem o ascendente em Virgem, que é escorpião na casa 3? Escorpião na casa 3. Então,
todo virginiano tem essa intensidade na casa da comunicação, dos estudos, tá? Da relação com o meio ambiente, vizinhos, irmãos, parentes, primos, tá? Então, comunicação, e tem a ver também com o quê? Tem a ver que o ascendente virgem, ele pode transformar, curar com tudo aquilo que ele fala ou escreve, tá? Então, veja que a casa 3 tem a ver com comunicação, tá? Então, a maneira que o ascendente virgem escreve, ele pode tanto curar, mas do outro lado também é aquilo, ele pode acabar com o outro, porque tudo que ele fala, ele pode acabar com o outro. Tá? Por quê? Porque tem o escorpião, ele vai sacar, ele vai ter essa percepção e ele pode usar para curar ou para destruir o outro. Exato. Tá? E também ele influencia as pessoas para o bem e para o mal. Uhum. Tá? E ele pode ser bastante obsessivo a respeito das coisas. Né? Essa coisa do escorpião. Uhum. Na casa 4 é onde é o lar, onde a pessoa mora, as raízes, a família de origem, que é quem tem ascendente em Leão. Isso. E a casa 4 é uma... Sol, mas não tem, mas o ascendente Escorpião. Então, eu não tenho essas características que você vai falar. Só para a gente deixar claro. Exatamente. Exatamente. Não leonino. E eu vejo o seguinte, a casa 4 é uma casa de água. Né? É uma casa de água. Então, o ascendente leão, ele tem todas essas características de intensidade na casa da família, das emoções dele, das raízes familiares dele. Então, o que o leão quer? Ele vai querer ter controle dentro da casa dele. Né? Ele vai querer ter essa posição de dominância de alguma forma, né? Que é muito leonino, tá? E ele tem emoções muito intensas em relação à família, ou seja, é na família que ele pode ter os ressentimentos, os rancores, os conflitos, e que fica aquela coisa mal parada, tá? E que teria que ser mais percebida e conscientizada, tá? Ele pode fazer jogos de poder, e com isso ele precisa se transformar, né? Transformar essas relações, esses sentimentos que vêm da infância. E ele ficaria muito bem, muito melhor, a partir do momento que ele entende que a família inicia esse tipo de coisa nele. Tá? E ele é em casa que ele precisa da privacidade, ele precisa de fugir dessas emoções intensas, então ele precisa ter um refúgio, lar igual a refúgio. Uhum. Aí quem tem ascendente em Câncer? Então, quem tem Câncer é um signo de água, né? Ele também lida com as emoções, mas ele tem Escorpião na casa 5. E a casa 5, ele fala de quê? De divertimento, é uma casa para fora, é uma casa de sol, vamos assim. Então fala de divertimento, de criatividade, de romance, de filhos, tá? Então, Escorpião na casa 5, que é o ascendente Câncer, ele tem muito prazer em ter filhos. A experiência de ter filhos é muito transformadora. Para ele é uma experiência intensa e que muitas vezes ele pode não querer ter filhos por imaginar, vamos dizer assim, que é muito difícil ter filhos, pela experiência intensa, a mesma coisa, né? Tanto por positivo como negativo. Tá? E, ao mesmo tempo, também, ele pode querer manter o controle na relação dos filhos, não querer que os filhos tenham muito, eles próprios, uma autoexpressão. Ele precisa ter a dominação e o controle. Né? E nesse envolvimento com os filhos, ele pode ter
relacionamentos bastante obsessivos, ou seja, esse controle pode ser até obsessivo e deixar que os filhos não tenham muita a própria identidade. E nos relacionamentos de namoro, por exemplo, também ele pode ser possessivo e ciumento, tá? Com relação a isso. Mas também ele pode ser, como ele é no amor, ele é generoso, ele é romântico, porque Escorpião é muito romântico também, tá? Quando ele consegue lidar com esses sentimentos, vamos dizer assim, de medo que assolam um pouco ele. É tão gostoso quando a gente entende isso. A Shirley está colocando assim, ascendente em câncer. É muito Não bom. é? Eu falo, quem nunca fez o seu mapa natal, você não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo mesmo. E quem tem ascendente em touro? Como é que é a característica que o escorpião pega? Olha, nós pulamos os gêmeos na casa 6, lembra? Porque depois de câncer é É gêmeos. verdade, ascendente em gêmeos. Isso. Desculpa. Isso. É. Não, porque o povo vai reclamar depois, né? Então, veja, ascendente gêmeos, tá? Que é um signo de ar, é um signo assim, que lida bastante com superficialidade, muita informação, mas mais superfície, tá? Mas na casa 6, ele é profundo. Por quê? Porque ele tem escorpião. E o que é casa 6? Tem a ver com o corpo físico da gente, fala da saúde mental da gente, mental física, tanto física como mental, porque pega o eixo, né? Mas a saúde, a rotina do dia a dia e o trabalho do dia a dia, tá? Então, o escorpião de casa 6, que é ascendente gêmeos, ele vai ser intenso e obsessivo aonde? No emprego, porque é lá onde ele quer ter poder. Então, ele pensa o seguinte, como é que eu posso ter poder? Eu vou trabalhar muito. Aí ele pode usar a obsessão, obsessivo, é o workaholic, porque ele quer ter o poder naquela área da vida, tá? E é lá na casa 6, ou seja, no trabalho, que ele vai fazer disputa de poder, tá? Com isso, trabalhando muito e tendo esse foco muito grande nessas emoções intensas, ele lida muito com o quê? Com ansiedade, tá? Essa ansiedade pode somatizar esses problemas emocionais, tá? E ele vai ficar doente, tá? Vai ficar doente. Então, ele precisa, de alguma forma, perceber esse tipo de coisa, que ele tem que trabalhar, mas ele não precisa ser obsessivo, tá? Então... É importante isso, né? Esse autoconhecimento, até para não sofrer, né? Não, é um sofrimento, porque, de repente, ele fica tão focado naquilo, e que todos aqueles sentimentos mais profundos vão sair exatamente aí. E se ele não consegue lidar, ele vai ficar doente, porque é a área da doença. Uhum. E agora sim, quem tem ascendente em touro? Isso. Ascendente touro tem escorpião na casa 7, na casa do outro, tá? Então, a casa do casamento, do namoro, das parcerias comerciais e parcerias com o outro também, em termos emocionais, né? Então, onde é que vai ter a intensidade? A luta de poder e controle vai ser no relacionamento, tá? Então, pode fazer uma dinâmica mais difícil, conflito com o outro, tá? Possessividade, ciúmes também podem aparecer, medo de se entregar para o outro, de ser vulnerável, como a gente já falou. E muitas vezes, porque ele não se entrega, ele entra em culpa. Sabe como é que é? De repente, ele entra em culpa. Ele não dá para o outro aquilo
que o outro merecia, ele percebe, mas por medo de ser vulnerável, ele não entrega e ele tem consciência e tem culpa, tá? E ao mesmo tempo, é muito interessante, ele exige lealdade e compromisso absoluto, vamos ver, para o outro. Porque uma coisa que a gente não colocou, mas é importante, Escorpião, ele demora a confiar no outro. E ele vai aparecer bastante nessa casa 7, por exemplo, no ascendente Touro. Né? Ele demora para confiar no outro, por quê? Porque ele quer se entregar para o outro, mas ele precisa ter a certeza de que essa entrega vai ser bem recebida e vai ser recíproca. Na casa 7, ele quer troca, tá? Então, ele exige essa lealdade do outro. Maravilha. Escorpião na casa 8 é quem tem ascendente em Áries. Isso, que é a área natural de Escorpião, né? Que fala de sexo, de morte, coisa e tal, transformações. Tá? Então, o ascendente Áries com o Escorpião na casa 7, ele pode usar o sexo... Casa 8, desculpa. Casa 8. Pode usar o sexo como poder, né? Olha o instrumento. E ele precisa entender profundamente que as mudanças são inevitáveis na vida. Então, ele, ascendente Áries, é que vai ter ele tem que ter melhor essa percepção de finitude, de crises e de autoconhecimento, tá? É nesse momento. E ele não gosta de expor também as vulnerabilidades, tá? E busca o autocontrole emocional. A casa 8 e Áries, ele vai ter expandida toda essa área de Escorpião no relacionamento. E entender o seguinte, que ele pode ter também, gostar muito da espiritualidade, do ocultismo, de psicologia, de mistério. Ele gosta muito, o ascendente Áries. Me diz uma coisa, você falou logo no início sobre o ascendente em Áries, pode usar o sexo para ter poder. Eu estava conversando um pouquinho antes da live com uma amiga minha. Vai ter a live. Ela falou assim, eu sou Sagitário, eu quero ver a próxima. Eu falei, não, mas onde você tem Escorpião? Ela falou, ascendente em Áries. Aí eu falei, eu vou te dar um spoiler, como a gente tem aqui a nossa pautinha, eu mandei para ela. Ela falou, nossa, é a minha radiografia, só não pode usar o sexo para ter poder. Então, se você puder, rapidinho, o que é usar o sexo para ter poder? Isso é só negativo ou tem o lado positivo também? Olha, do lado positivo a gente já falou, por exemplo, se ascendente Áries entender que o poder que ele tem é o poder da entrega e da fusão com o outro e fazer desse sexo alguma coisa mais sagrada, esse é o poder positivo, tá? Mas usar o sexo como poder pode ser como chantagem também, sabe? No sentido assim, a coisa mais inferior mesmo, no sentido de que eu sou muito... ele acha, né, uma pessoa, ele ou ela, percebe que a relação sexual dos dois, eles se dão muito bem. Como ele não lida com essa sexualidade de um jeito mais amadurecido, ele pode fazer jogo de poder no sentido assim, você não fez o que eu quis, ou nunca, né? Você... alguém como eu. Ou até, eu não sei se, vou até te perguntar, não é uma assertividade que eu vou fazer, mas, por exemplo, num relacionamento tóxico, tem gente que não consegue sair do relacionamento porque a relação sexual é muito completa, né? Então, em outras coisas é horrível. Não, mas a gente se dá tão bem. Mas e o resto? Ele quase te bate. Ai, mas não, é um prazer, não é isso? Tem a ver com isso e tem a ver com o fato de o sexo ser manipulador. Eu te dou este prazer se você cumprir algumas exigências, entendeu? Se você fizer tudo do jeito que eu quero. É isso.
Então, usar o sexo como poder é como se fosse uma recompensa. Você é boazinha, bonzinho, então você tem sexo. Se não, não tem. Tá? Então, é isso que é o poder. É manipulação e controle através do poder. Que o outro se Tá submete. certo. Bom, vamos seguindo, então. Ascendente em peixes. Quem tem Nós escorpião. estamos agora. Escorpião na casa 9, exatamente. Então, olha, a casa 9 é aquela casa que a gente percebe o significado da vida. É muito interessante. Qual é o propósito da nossa vida? Tá? Então, a gente encontra isso através do quê? De estudos superiores, conhecimentos superiores, através de culturas diferentes, de viagens. Tudo isso pode dar significado para a vida da gente. E peixes, então, tem esse tipo de significado profundo, tá? Que tem a ver com a casa 9. Então, é peixes que tem uma grande paixão por filosofia e religião, porque isso vai dar respostas para o peixes. O significado da vida vai vir através de filosofia e religião, tá? E ele busca, através de estudos, né, de filosofia, mesmo de espiritualidade ou coisas que sejam, mesmo da psicologia, a verdade oculta, tá? O significado profundo disso, para ver se ele se encaixa no significado, da profundidade disso. Tá? Viagens também fazem a mesma coisa, crescimento pessoal. Tá? E ascendente peixe tem crenças e princípios bastante fortes, mas que por conta de escorpião lá, eles vão ter que passar por processos de transformação. É aí que ele vai ter esse tipo de vida, né, de morte e renascimento, Então, por para exemplo, trabalhar as crenças. vamos imaginar assim, durante o decorrer da vida, durante um tempo, quem tem ascendente em peixes, por ter escorpião na casa 9, pode assim, não, eu penso assim, 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 por exemplo, não, para mim eu tenho que ter um trabalho tal. Depois, em algum momento da vida, fala assim, não, isso aí já foi, agora eu tenho outro objetivo. É uma pessoa que pode mudar de olhares sobre as suas verdades no decorrer do período. E aí você falou uma coisa, eu falei de significado, a casa 9 tem muito a ver com crenças também, tá? E verdades, aquilo que eu realmente acredito. Então, tem coisas que a gente realmente acredita por um certo tempo. Aí vem Plutão, lembra que eu falei do armário? Vamos ver o que serve. Vem Plutão e falando, você tem certeza que essas crenças, que essa sua verdade ainda é verdade atualmente? Ou elas estão só empatando a sua vida? Você tem que rever isso, se está a serviço do seu crescimento ou não. Ou se você está perseverando numa verdade que não dá mais significado para a sua vida. Nossa, importante isso, né? Quem tem ascendente em peixes, olha que poder, né? De transformação. Uhum. A vida pode ser muitas vidas, não uma só, né? Muito interessante. E quem Necessário. aquário, a gente já está acabando. Quem entrou agora, depois essa live vai ficar gravada, vocês vão conseguir. Nós estamos falando de todos os ascendentes. Quem tem ascendente em aquário? Ascendente em aquário, tá? Um signo de ar. Ele tem escorpião na casa 10. Tá? O que é a casa 10? É meio do céu, é o ponto mais alto do mapa, meio-dia, é a imagem pública da gente. Enquanto o ascendente é uma imagem pessoal, a casa 10 é a imagem pública e tem muito a ver com o quê? Com profissão e reconhecimento. O meu status pessoal também tem a ver com casa 10. Então, o ascendente aquário, ele tem grande poder, através da profissão dele, da carreira, dessa imagem pública, de transformar o seu mundo e o mundo do outro. Tá? Ele tem esse poder, vamos dizer assim. E através da carreira e da profissão, ele busca liderança. E aí é que ele vai querer ter o poder de tomar as decisões. Tá? Então, o ascendente aquário, ele vai buscar essa liderança. E é na carreira, então,
na casa 10, na carreira, que ele vai viver as mudanças, as crises na vida dele tem a ver com carreira. Então, muitas vezes, a pergunta que você me fez do outro ascendente muitas vezes você se formou e por muito tempo um ascendente aquário foi e exerceu alguma profissão. E, de repente, no meio do caminho, ele começa a entender que aquilo já não tem mais sentido para ele. Ele tem que se reinventar e ter outra percepção e um outro poder no mundo. Tá? É muito interessante esse tipo de coisa. E ele pode se dar bem, o ascendente aquário, é aquele que tem escorpião na 10. Então, ele pode gostar do ocultismo, da psicologia. Então, terapeutas, psicólogos, outras coisas, investigadores, tá? Tem a ver com escorpião de 10ª. Maravilha. E aí, entrando então na casa 11, que depois tem a 11 e a 12, e a gente vai para o encerramento da live. Escorpião da Sim. casa 11, quem tem ascendente em Capricórnio. Ascendente em Capricórnio, signo de terra, né? Regido por Saturno, tem escorpião na casa dos amigos, casa 11, casa dos projetos, dos grupos que ele faz parte. Então, até meio que sinteticamente, Capricórnio ascendente tem relações intensas. Ele não gosta de amigos superficiais, ele tem poucos amigos mas ele gosta de intensidade, tá? Mas com os amigos que ele vai fazer disputa de poder, competição, né? É muito interessante. E ele também, no grupo que ele faz parte, ele gosta de comandar. Capricórnio gosta disso, tá? E onde é que ele faz as transformações dele? Também nos amigos e nos grupos que ele faz parte. Então, é lá que ele vai ter as crises e que ele vai se reinventar. E ele vai ser mais desenvolvido, vamos dizer assim, a nível de personalidade. Legal. Então, a última casa é a casa 12, quem tem ascendente em Sagitário. E logo depois a gente já faz o sorteio. Já estou aqui com os nomes de quem ganhou uma leitura de tarô comigo e um mapa natal astrológico com a Sueli. Então, ascendente Sagitário, signo de fogo, tem escorpião na casa 12, que também é uma casa de água, que fala de quê? De inconsciente, aquilo que é oculto, aquilo que é segredo, aquilo que é preocupação. Tá? Então, o ascendente Sagitário é muito interessante. Ele tem uma forte capacidade de cura, tanto de si como para os outros, tá? Também dos outros. Num nível psicológico e espiritual. Ele trabalha muito nesse plano, vamos dizer assim, como sendo um signo de fogo, vamos dizer assim. E ele sabe como é que ele se cura, ou seja, a melhor coisa para o ascendente Sagitário, fazer meditação, terapia e também estudo espirituais. Esse tipo de envolvimento cala direto com o escorpião. O escorpião em casa 12. Ele trabalha muito profundamente e consegue essa cura, tá? E ele pode controlar o outro, isso é interessante, sendo vítima, que escorpião não controla, tá? Então, de repente, ele, estou doente, né? Com doença. Estou doente, consciente ou inconscientemente, essa vitimização consegue controlar o outro, ou seja, o outro fica mais positivo com relação a ele próprio, porque, coitado, está sempre doente. Uhum. Isso, nossa, muito interessante. Algumas pessoas entraram, né? A Grace Carreira entrou de Sorocaba, né, Grace? Tudo bem, meu amor? O Anderson Feijão, várias pessoas. E aqui a gente vai para o sorteio. Para quem não conhece a nossa sistemática, é o seguinte: todo final de uma live, a gente sorteia quem fez comentário na live anterior. Então, quem entrou ou no Instagram ou no YouTube do Tarô na Vida, na live de Libra, deixou um recadinho, a gente faz um sorteio agora de uma leitura.
E para você participar, pode continuar participando. É entrar depois nessa live, não quem entrou no ao vivo, mas ela vai ficar gravada. Entra depois e a próxima de Sagitário, a gente já tem até a data, que é do dia 22 de novembro. Então, dia 22 de novembro, a gente faz mais um sorteio, tá? Então, algumas pessoas participaram, super agradeço o carinho. E quem ganhou um mapa natal com a Sueli é Patrícia Valadares. Depois eu vou mandar uma mensagem. E quem ganhou uma leitura de tarô comigo é a Socorro Oliveira, que eu também me comprometo a mandar uma mensagem e a gente marca. Super agradeço, né, todo mundo que esteve aqui com a live. Agradeço a disponibilidade da Sueli de colocar todos esses conhecimentos. A Sueli, para quem ainda não conhece, é uma formadora, né, na área de psicoterapia e ligada à astrologia. E quem quiser conhecer mais, é só buscar. Eu já fiz meu, né, mapa natal meu com ela, Revolução Solar, vale super a pena. Então, agradeço muito, muito, muito a quem entrou aqui. E eu gostaria de, Sueli, que você falasse assim, umas considerações finais para a gente já falar um tchau para o pessoal. Como sempre, é uma alegria, realmente é uma satisfação estar com vocês todo mês. E até a próxima, que será a nossa live de Sagitário. Sagitário. Aí, depois de Sagitário, em dezembro, nós temos a de Capricórnio. A gente encerra essa temporada Netflix maravilhosa de estudos sobre astrologia, psicoterapia. Mas vamos ter novidades no canal para o ano que vem, né? Já estamos bolando aí algumas coisas. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, depois eu peço para que vocês compartilhem essa live ou chamem as pessoas para assistir. Vai ficar disponível no Instagram a partir de hoje já. E até segunda-feira vai ficar minutado, tudo direitinho no YouTube. Então, muito obrigada quem entrou agora. Olha, daqui a pouquinho dá para assistir de novo, tá? Um beijo, Sueli. Muito obrigada. Boa tarde. Beijo a todos. Tchau.